Muito bem. A crise cambial é uma situação econômica caracterizada por uma rápida e acentuada desvalorização da moeda de um país em relação a outra moeda, ou seja, a moeda de outro país. Sendo assim, é um fenômeno que geralmente acontece quando há uma perda de confiança na moeda local, nesse caso, moeda nacional, que resulta de uma fuga de capitais. Muitas das vezes é uma queda que ocorre nas reservas cambiais do país. Para dizer que a crise cambial pode ser desencadeada por uma série de fatores ou causas, não é? Entre eles problemas fiscais, políticas econômicas instáveis, problemas políticos internos ou externos, entre outros. O que podemos dizer em relação às características determinantes de uma crise cambial? O primeiro fator que temos é a desconfiança na moeda. Depois temos a diminuição das reservas cambiais, temos o aumento da inflação, temos a fuga de capitais, temos também a taxa de juros elevados, temos também a incerteza política e econômica. Quando é que ocorre uma desconfiança na moeda? Quando há perda de confiança na estabilidade da moeda nacional, que causa então a fuga de capitais. Nestes fatores, os investidores normalmente começam a buscar ativos noutras moedas. A população segue o mesmo exemplo, o que intensifica então a desvalorização da moeda local. Quanto à diminuição das reservas cambiais, ela serve para defender a moeda, ou seja, há uma diminuição nas reservas porque a tendência dos governos e bancos é defenderem-se da moeda ou protegerem a moeda. E isso causa reservas internacionais, causa um desfalque nas reservas internacionais ao comprar a moeda noutro mercado, o que diminui então e agrava a crise. Outro aspecto importante é o aumento da inflação. A desvalorização da moeda torna as importações mais caras, o que leva ao aumento do custo de vida, geralmente causando mesmo inflação. Nas fugas de capitais tem a ver muito com os investidores que temem a desvalorização e o risco econômico do mercado e retiram os seus investimentos do país, o que agrava de forma muito acentuada a situação cambial. Quanto à taxa de juros elevados, normalmente, essa característica visa tentar controlar a crise e conter a fuga de capitais, onde os bancos centrais podem aumentar a taxa de juro, mas isso também prejudica a economia interna. Em relação à crise, à incerteza política e econômica, a instabilidade política, mudanças na política econômica ou uma gestão fiscal ineficiente também são fatores que precedem ou agravam a crise cambial. O que ocorre com a desvalorização cambial? Quando a moeda de um país está completamente desvalorizada, ou seja, perdeu valor em relação a outras moedas, ocorrem vários cenários. O primeiro cenário é o aumento do custo das importações. O segundo cenário é o imposto, ou seja, o impacto da dívida nas dívidas externas. Depois temos a exportação mais competitiva. Temos a inflação e, por fim, a perda de confiança. Vamos falar primeiro do aumento do custo das importações. Quando ocorre a desvalorização cambial, o aumento no custo das importações, ele ocorre quando os produtos estrangeiros se tornam mais caros, o que pode provocar uma alta dos preços, especialmente nos bens e serviços que dependem das importações. O impacto na dívida externa é se um país tem dívida em moeda estrangeira, numa desvalorização cambial, torna o pagamento dessa dívida mais caro, ou seja, se a nota daquela moeda está vezes 2, essa dívida fica cada vez mais encarecida, pois aí é necessário que a moeda local seja duplicada, tenha muita moeda local para adquirir a moeda estrangeira e pagar efetivamente a dívida. Depois temos a exportação mais competitiva.
quando há essa situação da desvalorização cambial, a exportação fica competitiva. Por outro lado, uma moeda desvalorizada torna os produtos do país torna os produtos do país mais barato. E esse produto do país, ao ser mais barato, ele torna-se mais atraente para os consumidores estrangeiros, o que pode aumentar também as exportações. As exportações tornam-se mais competitivas, ou seja, muita gente compra produto num país com a moeda desvalorizada ou com o câmbio em crise. Depois temos a inflação como resultado do aumento dos preços das importações e o custo de vida pode subir, provocando assim uma inflação interna. Para fechar, há uma perda de confiança quando ocorre uma desvalorização cambial e essa normalmente pode haver uma perda de confiança na estabilidade econômica do país, o que leva à fuga de capitais e pode agravar ainda mais a crise. Também há muita gente que prefere viver num país onde há estabilidade cambial porque a vida é muito mais estável. Em resumo, a crise cambial é um fenômeno que reflete sérios problemas econômicos e financeiros e pode ter um impacto devastador sobre a economia de qualquer país, afetando assim, em grande medida, o crescimento econômico e o bem-estar social, político, econômico, emocional da população. Gratidão com resiliência e fé. Eu sou Fernando Geleng, sou pesquisador científico, sou palestrante e escritor e também empreendedor. Muito obrigado.